Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Malho. Hoje eu vim trazer para vocês a leitura do ensaio filosófico, sociológico, histórico, enfim, uma polêmica, na verdade, escrita por mim, que busca criticar, vamos dizer assim, o epicentro da ideia dessa cultura woke, de esquerda woke, sobre o Brasil, a história brasileira de maneira geral, o que querem apontar como uma opressão histórica no Brasil, e de como isso justificaria então os seus pulos ideológicos para políticas públicas, como se passar uma lei aqui, outra ali, outra acolá e depois outra, fossem resolver problemas estruturais, enquanto defendem, votam sempre nesse teatro dicotômico aí, que favorece políticas de desindustrialização do país, né? E, portanto, não resolvem nada, não resolvem bulhufas. E eu queria basicamente falar em termos fenomenológicos, apresentar primeiro a visão geral sobre qual é o apontamento, qual é o argumento woke para essa crítica à realidade brasileira e às opressões históricas do Brasil, e depois refutar, depois criticar isso, tá? Bom, o argumento woke é basicamente o seguinte: no mundo vivido, ou no mundo da vida, Lebenswelt, conceito filosófico, do Brasil, também se afirma a lógica histórica da violência, com o fundamento de não preocupar-se com a situação da população local na colonialidade. O poder militar político central não carregava essa preocupação com a criação de estruturas produtivas concentradas com base em exclusão, escravidão e extermínio, produzindo uma ordem social subordinada, onde os indígenas e negros são reduzidos à mão de obra explorada ou escrava. E a outra opção era ser inimigo e ser exterminado. O Brasil é síntese contínua dessa adversidade colonial, também a visão dos decoloniais, que emerge como um mundo de relação opressora entre indígenas, africanos e ibéricos, criado, tal mundo, em uma violência sistêmica. Essa opressão contínua se perpetua na construção da desigualdade contínua e num estigma existencial e psíquico na realidade brasileira. Na dinâmica de transformação global, o brasileiro só é alimentado e aprovado se culturalmente e socialmente aparecer socialmente, passivamente, perifericamente, inclusive como consumidor passivo de uma cultura estrangeira que não fala nem escuta propriamente seu mundo vivido ou seu mundo psíquico existencial. Essa é uma parte interessante da crítica deles, fazendo uma crítica a respeito da cultura estrangeira, né? Mas na verdade a gente vai ver que eles mesmos importam esses conceitos para querer enfiar goela abaixo na realidade brasileira. Bom, a minha resposta diz o seguinte: o ser é constitutivamente aberto aos outros. Na intersubjetividade, a consciência humana é sempre consciência de outrem,
A experiência do eu só é possível através do reconhecimento de um tu. O Estado surge como uma comunidade que tem a função específica de garantir a ordem jurídica e o bem-estar geral de todas essas associações e dos indivíduos no seu seio. As vivências sobre o poder do Estado são vivências de unidade nacional, que produz para o povo uma capacidade de autodeterminação. Mas tal característica é também uma tarefa. A tarefa de estabelecer uma realidade democrática, uma aproximação com a singularidade do cidadão que constitui e é constituída pelo Estado. Assim, o Estado é um sujeito coletivo moral que carrega responsabilidade ética. Aqui a visão da filósofa e santa Edith Stein. Para assegurar tais feitos, é necessário que se materialize o ordenamento jurídico que reconhece e protege os direitos fundamentais da pessoa, especialmente os direitos à vida e à liberdade. Implica-se a tarefa de solidariedade. Cada cidadão tem o dever de contribuir para o bem de todos. O Estado deve ser a unidade de uma ordem, ou para dar ordem à multidão de seres humanos, estabelecida de modo soberano sobre um território determinado, mediante um poder originário, com o fim de realizar através da ação conquista o bem comum temporal. O contexto brasileiro produz uma singularidade fundida das carnes, almas de milhões de indígenas, negros, de milhões de europeus, num corpo único, numa alma única, a do povo brasileiro. Somos uma nova Roma, como diria Darcy Ribeiro, tardia e tropical, uma Roma mestiça e malandra, mas com a mesma capacidade de criar uma civilização própria, exigindo estruturalmente, segundo Darcy, uma reforma agrária radical, uma revolução educacional, uma industrialização e a valorização da complexidade dessa cultura. Segundo Câmara Cascudo, as três matrizes étnicas e culturais que se encontraram e se fundiram numa unidade de sentimentos e reações, formando o panelão de barro, a moqueca, o vatapá, são a cultura mestiça, de negros, indígenas e brancos. A rede de dormir é a expressão máxima do nosso viver. É o móvel do pobre, o repouso do rico, a herança do indígena que todos abraçamos para o balanço da nossa alma. O folclore é a cultura tradicional do povo, anônima e espontânea. Nele se contém a sabedoria de séculos, a experiência acumulada, a visão do mundo que não está nos livros, mas na memória coletiva. Para Suassuna, a armorialidade significa, na obra dele, um símbolo de identidade preservado nessas singularidades populares, que exige uma tarefa de criar uma cultura popular erudita. A linguagem do cordel, as estruturas dos romances medievais e a temática sertaneja contêm uma erudição profunda, criando um universo literário único. A missão também é continuar criando uma nação com a arte e uma cultura originária, nascidas da fusão heróica e criativa do seu povo com sua terra. Pensar estruturas estruturas históricas sedimentadas de opressão, como dito que era o fundamento dessa filosofia woke, dos justiceiros sociais, né?
Então, pensar estruturas históricas sedimentadas em opressão e somente isso é possível e justificável com a rigorosidade filosófica? O ser humano, ou a consciência intencional do humano, são constituídos no mundo enquanto seres mundanos e históricos. Dado a suas constituições relacionais, o ser humano depende justamente para ser das construções históricas vivas que influenciam e constroem as condições para o mesmo se afirmar no mundo de maneira autêntica. A busca por autenticidade ou as condições de possibilidade do ser autêntico dependem da articulação deste ser com a sua proveniência histórica singular. Assim, simplesmente destruir o ambiente de proveniência em suas supostas estruturas absolutamente opressoras esvazia e atomiza o ser humano, produzindo existências psíquicas sem condições de pertencimento. Isso gera a falta de pertencimento, existências woke, existências infectadas com um ressentimento existencial. Ver a história brasileira significa enxergar as construções violentas, mas também as construções históricas positivas dos brancos, negros, indígenas, entre outros tipos nacionais que produzem um povo, que produzem a proveniência singular para o brasileiro. Existem, de fato, então, diferenças epistemológicas, estruturais, como eles falam, quando falam conceitos como racismo epistemológico. Existem essas diferenças entre o pensamento da negritude e da branquitude brasileira, como são defendidas também nas teses ditas decoloniais? Quando o ser histórico se fundamenta no horizonte de possibilidades da sua proveniência, ele estabelece relações intencionais, sempre singulares junto ao mundo. Embora tais singularidades sejam dependentes do horizonte histórico, assim, essa unidade inédita, embora proveniente do passado, é fruto de um ser que se afirma na existência e no tempo. Essa singularidade intencional inédita brasileira guarda, então, certo nível de independência em relação ao passado, no sentido de ser diferente das vivências passadas que construíram essa singularidade intencional. Acreditar que as estruturas de se conhecer, as estruturas do conhecimento, da negritude, é sempre excluída por uma suposta epistemologia da exclusão de uma branquitude, pode ser absolutamente problemático, principalmente no sentido histórico. Em primeiro lugar, é preciso adentrar na complexidade própria dos fenômenos históricos, da negritude, assim chamada, e da branquitude. Existem diversos tipos de relação cooriginária na história brasileira. De cooriginariedade entre elementos da cultura branca e da cultura negra, que se fundamentam e que surgem como uma cultura já mestiça. Entre os acervos de conhecimento dos brancos e o acervo do conhecimento dos negros e de vários outros povos. Essas singularidades se efetivaram. Singularidades históricas. Essa cooriginalidade se explicita na mestiçagem genética, histórica e cultural que cria o brasileiro. Por esse motivo, a complexidade histórica do povo brasileiro é invisível nessa visão woke, decolonial, de justiceiro social, enfim. Pois a realidade da violência sistêmica colonial sempre supõe um binarismo entre colonizador, malvado, cara de melão, e colonizado.
Uma violência sistêmica pode existir, e de fato existe, e oprime cotidianamente os marginalizados brasileiros. Porém, o Brasil surge e potencializa-se justamente em um ambiente do povo que se fundiu de diversos modos de saber, diversos modos de ser, diversos modos de se manifestar, já mestiços todos estes, para criar sua singularidade histórica, apesar do lado negativo da colonização. Os modos de ser dominantes e deletérios, que são modos de ser da exclusão, supostamente, também produziram na realidade brasileira, de maneira paradoxal e complexa, modos de ser da inclusão. Por exemplo, gerou consequências deletérias significativas no que diz respeito à desigualdade econômica que o país carrega. Porém, também foi a ação da cultura lusófona, portuguesa, europeia, que criou instituições sólidas e condições para uma economia que pudesse desfrutar de um território continental e uma cultura nova para, inclusive, a negritude brasileira e para os indígenas e mestiços. Cultura da psicologia de um cristianismo popular, criador de esperança e motivação cotidiana para o povo. Esse é apenas um modo de descrever como é importante analisar a realidade histórica da construção dos fenômenos, bem como o fenômeno enquanto tal, sem nos apoiarmos em ideologias importadas de outras realidades norte-americanas, burocratizadas em grandes universidades, revolucionários com salários imensos. A própria possibilidade da criação de campos existenciais de resistência cultural é proveniente também da cultura da chamada branquitude, que supostamente introduziu apenas o mal e a opressão para as minorias oprimidas. Nesse sentido, o identitarismo woke, os justiceiros sociais e toda a nova, já velha, esquerda marcusiana representam a antítese destruidora de qualquer mentalidade frutífera de valorização do próprio solo, que nos doa a nossa própria identidade. Portanto, se fundamentam esses woke em uma contradição fundamental na sua ideologia. Contradição essa forjada na negação da realidade, na priorização de uma justiça que não se preocupa mais humildemente com a velha e incômoda verdade. Esse ensaio eu escrevi porque eu sempre vejo, tanto no YouTube norte-americano, quanto em textos norte-americanos, tanto no YouTube brasileiro, muitas críticas iguais e que estão corretas contra, né, o movimento woke, do ponto de vista argumentativo mesmo, filosófico, sociológico e tal, buscando resistir a essa mentalidade deletéria, revolucionária e até liberal, de diversas formas liberal, idealista, profundamente, um idealismo supérfluo, né? Não é o idealismo mais sofisticado, idealismo supérfluo mesmo. E eu nunca tinha visto nunca tinha sentido uma crítica filosófica nacionalista brasileira contra o woke. Eu já vi crítica historiográfica, né? Historiadores como Antônio Risério, escrachando os woke, porque os caras falam que o mestiço não pode aparecer nos dados oficiais demográficos no Brasil, e aí isso cria coisas bizarras, porque os mestiços são frutos de opressão histórica sistêmica, né? E aí então não pode contabilizar os pardos, só pode contabilizar negro e branco, e aí o pardo tem que ser visto como negro também, e a maior parte da população brasileira é negra nesse sentido, e aí os caras
isso vai gerar absurdo, como você dizer que a população de Manaus tem mais negro do que proporcionalmente do que a Bahia. Quer dizer, são pessoas que não têm a mínima ideia da realidade, porra, entendeu? Assim. Então, e o Antônio Rizek e tal, escracha esse povo todo, do ponto de vista historiográfico, mas do ponto de vista profundo, filosófico, nacionalista, eu acho que é preciso você fazer também essa crítica, né? Bom, e é uma visão completamente anti-logos desse povo, uma visão do mal mesmo, uma visão do ressentimento, ou do idiota útil, enfim. Não faz bem a ninguém, entendeu? É uma coisa ridícula. Então, precisa ser combatido. Curta, comente, compartilhe. Valeu aí, pessoal.